E aí, pessoal, tudo bem? Então a gente vai ver aí hoje as forças intermoleculares e o ponto de ebulição. O que as forças intermoleculares têm a ver com o ponto de ebulição das substâncias? Primeiro, né, para te lembrar, o que é ponto de ebulição? É a temperatura na qual uma substância vai passar do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Isso é ponto de ebulição, tá? Agora, por que, né, que as substâncias têm diferentes pontos de ebulição? Porque as substâncias elas são formadas por diferentes tipos de ligações químicas, diferentes tipos de átomos, e tudo isso interfere na forma com que a substância vai passar, né, do estado líquido para o estado gasoso. Toda essa formação de átomos, né, essa disposição de átomos, esse modo em que os átomos se ligam e se recombinam, acaba interferindo, né, o tipo de cadeia, né, acaba interferindo, e quando eu falo tipo de cadeia, estou falando da estrutura da molécula. Isso acaba interferindo, né, diretamente na temperatura de ebulição, porque algumas vão ter maiores temperaturas de ebulição, vão ser mais difíceis de se romper esses átomos, outras vão ter menores temperaturas de ebulição. Então, cada caso vai ser um caso. Tá? Então, a gente tem alguns efeitos aí, algumas características, tá? Que a gente pode relacionar para tentar explicar o porquê algumas substâncias têm maiores pontos de ebulição, outras substâncias têm menores pontos de ebulição. Então, o primeiro efeito que eu quero falar aqui contigo hoje é o tamanho da molécula, o tamanho da cadeia carbônica. Eu vou usar o termo cadeia carbônica porque a gente está falando aqui de química orgânica, tá? Não estou falando de química inorgânica, então eu vou usar o termo cadeia carbônica. Então, a gente precisa imaginar, tá? A seguinte situação. Quanto maior for o tamanho da cadeia carbônica, tá? Quanto mais longa for a cadeia carbônica, mais carbonos ela vai ter. É razoável pensar isso, né? Se mais carbonos ela vai ter, mais massa ela vai ter. Cada carbono representa 12 unidades, né? Ou 12 gramas por mol, né? Que é a quantidade de matéria. Então, quanto mais carbonos eu vier a ter, né, mais pesada vai ficar essa minha cadeia. Se ela vai ficar mais pesada, é natural usar o termo pesado aqui entre aspas, né? A gente não tem como pesar assim uma molécula, mas eu quero dizer para ti que se ela vai ficar com uma maior quantidade de carbonos, é natural que eu acabe tendo uma maior temperatura de ebulição. Eu vou precisar inserir mais calor ali, mais energia, né? Para que eu consiga efetivamente ter a passagem do estado gasoso para o estado líquido, né? Para ela chegar ao seu ponto de ebulição, que é quando ela passa do líquido para o gasoso, aliás, eu falei o contrário antes, né? É líquido para o gasoso, tá? Não, não é estado gasoso para o líquido, é líquido para o gasoso, ponto de ebulição a gente está falando aqui. Então, quanto mais pesado for essa molécula, né, quanto maior for essa cadeia carbônica, mais energia eu vou ter que inserir ali, vou ter que colocar ali para fazer com que essas ligações químicas se quebrem. Tá? Então, o que acontece? A gente pode comparar as moléculas, se elas forem da mesma função orgânica, tiverem a mesma disposição orgânica, eu posso comparar pelo tamanho da cadeia. Eu posso imaginar que um butano, que é um hidrocarboneto que tem 4 carbonos, ele tenha um ponto de ebulição maior do que o metano, que é um hidrocarboneto que tem um carbono. Entende? Então eu posso imaginar que proporcionalmente, quanto maior for a cadeia carbônica, quanto maior for a massa dessa substância que eu estiver analisando, quanto mais pesada ela for, né, maior vai ser o seu ponto de ebulição. Tá? Posso então entender que o tamanho da cadeia é diretamente proporcional ao ponto de ebulição da substância. O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto maior for então a cadeia carbônica, maior vai ser a temperatura de ebulição dessa substância. Né? Mais tempo ela vai demorar para passar do líquido para o gasoso. Tá? E aqui, quando eu estou falando de hidrocarbonetos, eu estou falando, né, gente, de temperaturas de ebulição negativas.
Hidrocarboneto a temperatura ambiente ele é um gás. Eu estou falando de temperaturas de ebulições negativas aqui. Quando eu falo de hidrocarbonetos, né, que nem eu falei agora, o metano, que é um hidrocarboneto de um carbono, e o butano, que é um hidrocarboneto de 4 carbonos. Tá? Então a gente tem que ter essa noção, né, de comparar esse processo. Anota isso num cantinho do teu caderno, anota isso num cantinho do teu livro, para que depois, porque quando a gente anota, a gente acaba melhorando, né, a nossa forma de assimilar aí aquele conteúdo que a gente está querendo aprender, que a gente está querendo assimilar. Ou se não, qualquer coisa, tu pode voltar esse vídeo e ver ele quantas vezes precisar também. Também tem isso, tá? Bom, o que acontece? Eu também não posso dizer, né, que eu simplesmente vou comparar as substâncias pelo tamanho da cadeia carbônica e isso vai explicar tudo. Isso vale eu fazer essa comparação, cadeias carbônicas maiores e cadeias carbônicas menores, e entender que as maiores têm um ponto de ebulição maior, entender que são diretamente proporcionais. Isso vale para quando eu estiver falando de dois compostos que tenham as mesmas funções orgânicas e que tenham principalmente o mesmo tipo de ligação, o mesmo tipo de interação intermolecular. Tá? Por exemplo, se eu estiver falando ali, né, de um hidrocarboneto, eu vou estar falando de interação de polo instantâneo e de polo induzido. Em geral, é isso. Né? Agora, se eu estiver falando de um álcool, eu vou estar falando de uma ligação de hidrogênio, que já é um outro tipo de interação. Então, o efeito, a força intermolecular, também precisa ser avaliado. Casualmente é ele que a gente vai falar agora, né? É esse efeito que a gente vai conversar agora para tentar entender de que forma ele faz diferença aqui. Então, a gente tem, em geral, 3 tipos, né, de forças intermoleculares, que é o tipo de atração que acontece entre as moléculas daquela substância. Tá? Te lembra? Um conjunto de átomos forma uma molécula. Um conjunto de moléculas é o que vai formar aquela substância ali que eu estou falando. Então, o efeito do tipo força intermolecular, né, a gente tem basicamente 3 aqui para conversar, que seria dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo permanente e as ligações de hidrogênio. Os dipolo instantâneo e dipolo induzido são as forças intermoleculares mais fracas que a gente tem. Se elas são fracas, se existe uma fraca atração, né, entre essas moléculas, é fácil eu pensar que facilmente elas vão se desprender e passar do estado líquido para o estado gasoso, se essa atração é fraca. Então é assim, a força, a intensidade das forças intermoleculares, ela aumenta assim, né? Dipolo instantâneo, dipolo induzido é a mais fraca, depois dipolo permanente é um pouquinho mais forte, e as ligações de hidrogênio, elas são as mais fortes que a gente tem. Se tu não te lembra o que significa cada uma dessas, volta nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, que tem ali o que são as ligações de hidrogênio, o que são de dipolo permanente, o que são os dipolo instantâneo e dipolo induzido. Ligação de hidrogênio é quando eu tenho o hidrogênio ligado com o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio. Tá? Pode voltar ali também para retomar as outras se tu precisar. Mas o que eu quero dizer para ti é que quanto maior for essa intensidade, maior vai ser o ponto de ebulição dessa substância. Tá? É isso que eu estou querendo dizer, é diretamente proporcional. Então, substâncias que tenham ligação de hidrogênio, teoricamente, vão ter um ponto de ebulição maior do que as substâncias que têm dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido, por exemplo. Tá? Os compostos orgânicos, a gente tem que entender, né? Tem que preconizar algumas coisas aí para fazer essas análises. Então, quando a gente compara duas substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular, a gente pode pegar e ver, né, se ela tem o mesmo tipo, as duas têm pontos de hidrogênio. Quantas pontos de hidrogênio cada uma tem? Ah, tem a mesma quantidade. Tá, mas é para a mesma proporção de carbono, é para a mesma quantidade de carbono. Então, quando eu vejo que a substância tem o mesmo tipo de interação intermolecular, eu posso fazer o comparativo a partir da cadeia carbônica, do tamanho da cadeia carbônica. Eu posso pensar isso, realmente posso. Agora,
Se eu vou comparar duas substâncias com as massas moleculares de tamanhos aproximadamente iguais, eu posso olhar, né, para a força de interação molecular e ver qual é a que tem a força maior. A que tiver a força maior vai ser a que vai ter o maior, a que for mais intensa, né, vai ser aquela que vai ter o maior ponto de ebulição. Então, em geral, o que eu preciso comparar? Primeiro, ou o tamanho da cadeia, né? Ou a força, o tipo de força intermolecular. Agora, se as duas tiverem o mesmo tamanho de cadeia, o mesmo tipo de força intermolecular, bom, elas vão ter pontos de ebulição bem parecidos, bem próximos mesmo. Tá? E vai depender da ramificação, de insaturação de carbonos, coisinhas, outros fatores, outros detalhes. Se a gente tiver se a gente tiver forças intermoleculares iguais e tamanho de cadeias carbônicas iguais. Tá? Se não, a gente pode, né, fazer esse filtro. Eu olho o tamanho das cadeias carbônicas. Poxa, as duas têm o mesmo tipo de tamanho de cadeia carbônica. Bom, então eu vou olhar as forças intermoleculares. Aquela que tiver a força mais intensa, eu vou dizer que tem um ponto de ebulição maior do que aquela outra. Né? E vice-versa também. Tem o mesmo tipo de força intermolecular. Bom, então eu vou olhar o tamanho da cadeia. Aquela que for a menor cadeia carbônica vai ter menor ponto de ebulição. A que tiver maior cadeia carbônica vai ter maior ponto de ebulição. Sempre diretamente proporcional. Tá? Então, fundamentalmente, né, para uma substância molecular, orgânica, o ponto de ebulição depende, né, do tamanho da massa dessa molécula, da quantidade de carbonos, do tamanho da cadeia carbônica e da intensidade dessas forças intermoleculares aí, né, sendo essas três as principais que eu falei. Tá? Olha alguns exemplos aqui então, fazendo alguns comparativos, né, a comparação entre o ponto de ebulição desses três álcoois. Tá? Então, todos são álcoois, todos têm a mesma função orgânica, porém, esse primeiro aqui, o metanol, tem massa 32, ele tem um carbono só. O segundo tem o dobro de carbonos e tem massa 46. E o terceiro tem 3 carbonos e tem massa 60. Né? Todos eles têm tipo de força intermolecular, ligação de hidrogênio, porque é o hidrogênio ligado no oxigênio. Então é o mesmo tipo de força intermolecular. Então o que vai determinar aqui o ponto de ebulição ser maior? O tamanho da cadeia carbônica. Vocês podem reparar aqui, conforme vai aumentando a cadeia carbônica, aqui 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, né? Vai aumentando a massa, 32, 46, 60. Conforme isso vai aumentando, necessariamente, né, vai aumentando também o ponto de ebulição. Então, nesse caso, o tipo de força intermolecular não foi um fator preponderante para eu determinar aqui o maior ponto de ebulição entre os três, né, porque todas têm o mesmo tipo de força intermolecular. O fator preponderante aqui, o diferencial, foi o tamanho da cadeia. Tá? Agora, observa que se eu estiver falando, por exemplo, né, a comparação entre 3 alcanos aqui. Esses alcanos aqui, todos eles têm dipolo instantâneo e dipolo induzido, mesmo tipo de força intermolecular. São da mesma função orgânica, né? Função hidrocarboneto. Então, o que vai determinar aqui? O tamanho da cadeia. Olha só, conforme o tamanho da cadeia carbônica vai aumentando, 72, 86, 100, naturalmente vai aumentando também os pontos de ebulição. São diretamente proporcionais. Tá? Isso é muito utilizado também, né? Esses dados da tabela 5 aí são muito importantes na separação da fração do petróleo. Quanto maior a massa molecular do alcano não ramificado, maior o seu ponto de ebulição. Né? E quanto maior o seu ponto de ebulição, maior tempo a gente vai ter, né, para fazer esse processo na refinaria de petróleo. Mais energia eu vou gastar, mais eu vou poluir o sistema para poder retirar esse alcano aí, esse hidrocarboneto, né, esse subproduto do petróleo. Conforme aumenta o tamanho da cadeia carbônica dele, aumenta isso também. Tá? E para fechar aqui, um outro exemplo onde as massas moleculares são praticamente iguais, 44, 46 e 46. Agora, o que diferencia aqui? Uma tem dipolo instantâneo e dipolo induzido, que é o propano, que é um hidrocarboneto, que é uma ligação fraca. A outra tem uma ligação intermediária, de polo, que é o éter dietílico. E a outra tem uma ligação de hidrogênio, que é uma ligação já mais forte, né? Então a mais fraca aqui o dipolo instantâneo, a intermediária o dipolo e a mais forte a ponte de hidrogênio.
Assim, proporcionalmente, vai aumentando também os pontos de ebulição. Da mais fraca, menor ponto de ebulição, a mais forte, maior ponto de ebulição.